Fala, André. Opa, tudo bem? E aí, cara? Tá me vendo e me ouvindo bem? Tô sim. Beleza. André Hernandes, cara, primeiramente te agradecer de coração por ter aceitado o convite, cara. Eu sei que já são 11 horas aí em Portugal, né? Já tá um pouco mais avançada a hora aqui no Brasil, recém são 8 horas, mas, cara, brigadão mesmo por aceitar o convite pra gente trocar uma ideia aí sobre tua carreira, sobre heavy metal, falar um pouco do André Matos e tal. Muito obrigado mesmo, cara. Eu agradeço também o convite, né? A gente que mora aqui tem que acostumar com o fuso, né? Eu moro aqui, mas estou convivendo com brasileiros o tempo todo, né? Muitos alunos aí no Brasil, então eu tenho uma vida dividida entre Portugal e Brasil, né? Então, super acostumado. Tem dia aí que eu dou aula até 2 da manhã. Então, é isso aí. É o preço que a gente paga por morar fora, né? E continuar levando uma vida brasileira, que é uma coisa que eu também gosto muito, né? Não quero abrir mão também de continuar aí vivendo, convivendo com os meus amigos aí no Brasil. Beleza. André, pra gente começar, cara, eu queria te perguntar o seguinte, como é que foi que o rock and roll, não só o heavy metal, né, mas o rock and roll acabou entrando na tua vida, assim. Se isso foi de casa, veio pelos amigos, pela escola, familiares, como é que foi esse lance da tua entrada no mundo do rock? Então, lá em casa a gente sempre ouviu muita música, né? Eu tenho 3 irmãos mais velhos e o meu pai também não era músico profissional, mas ele cantava e tocava o pandeiro num grupo de choro e samba que ele tinha com os meus tios, né? Os irmãos dele, né? Então, assim, a minha infância foi sempre em volta ali da roda de choro e samba que eles faziam no final de semana na casa da minha avó. Eu tenho 3 irmãos mais velhos que ouviam rock, né? Então, eu com 9 anos de idade, eu era bitomaníaco. E aí, com 11 anos, eu conheci Van Halen, né? Agora eu tô morando aqui, É, é engraçado morar aqui porque no Brasil a gente fala Van Halen, a gente fala Mesa Bug. Esses dias eu estava conversando com um músico português, aí eu comentei, o amplificador Mesa Bug, né? Aí ele falou, Mesa Bug, né? Como assim, mesa Bug? O que que é isso? Mesa, né? Mesa de sentar e almoçar e tal. Aí me caiu a ficha, né? Eles falam o inglês bem certinho aqui, né? Eu falei, Mesa Bug. Ok, Mesa Bug. Então agora eu tô assim, quando eu vou conversar com o brasileiro, eu preciso virar a chave, né? Falar Van Halen, né? E aí aqui tem que falar Van Halen. Então, com 11 anos, eu descobri o Van Halen, né, através do programa Som Pop, que era um programa de videoclipes que passava no sábado, no final da tarde, e era a única oportunidade que a gente tinha de assistir videoclipes, né? Eu estou falando aí de 1982, né? Então, no sábado à tarde, você estava na rua andando de bicicleta ou jogando bola com os amigos, você tinha que voltar correndo para casa, assistir o Som Pop para ter alguma oportunidade de ver os artistas que você gosta, né? E o último quadro do Som Pop era um quadro especial. Então eram 4 músicas de um artista só, né? E tinha do Kiss, tinha do AC/DC, enfim, e tinha o do Van Halen. E escutando a música Dance the Night Away, eu enlouqueci. Aquilo ali foi um chute na minha orelha. E a partir dali, os Beatles ficaram um pouquinho no escanteio, assim. Amo Beatles até hoje. Mas aí o rock and roll pegou pesado mesmo. Aí eu tenho um irmão que naquela época ouvia muito Deep Purple, um outro que ouvia Queen. Então eu estava muito bem cercado ali de rock and roll, né? Aí tinha o mesmo irmão que ouvia Deep Purple ouvia Black Sabbath. Então eu ouvia ao mesmo tempo Van Halen, Black Sabbath, Queen e aí outras coisas, Led Zeppelin. Então eu cresci ouvindo isso, né? Então até me lembro que quando meu pai percebeu a minha meu gosto por música, né? Ele comprou um violão para mim. Eu acho que a expectativa dele era que eu tocasse choro, música brasileira, tal. Mas não deu, né? O rock and roll falou mais forte. Por aí. então, a gente pode dizer assim que talvez a banda que realmente te colocou nessa, assim, que mudou a tua cabeça com relação à música foi o Van Halen. Foi, E foi. por consequência, o Ed. O Ed, né? O Ed é o cara que me fez tocar guitarra, né? Na minha opinião, aí o grande responsável.
e até hoje aí é na minha opinião, aí, o guitarrista de todos os tempos. E quando é que tu começasse a tocar guitarra, André? Quando é que, assim, tu ganhasse o violão, né, e tal, teu pai dissesse que ele tinha esperança que tu fosse tocar chorinho e tal, mas quando é que foi assim que veio esse lance, assim, obviamente tu ouvisse o Van Halen, visse o Van Halen, te interessasse pelo Ed e tal, mas quando é que te despertou assim, ó, pô, eu quero tocar guitarra, eu vou tocar guitarra? Quando é que foi que bateu isso em ti? Então, naquela época existia essa cultura de primeiro aprender a tocar violão para depois ir para a guitarra. Então eu tive que passar por esse caminho das pedras aí, né? Fiquei 2 anos fazendo violão, foi legal, violão clássico, aprendi a ler partitura, é um estudo que envolve muita técnica, né? Então foi bacana, mas não é necessário isso, né? Você não tem que primeiro aprender a tocar o violão para depois tocar guitarra, mas enfim, era a informação que a gente tinha na época no Brasil em 1982. Então eu fiquei 2 anos no violão e aí depois de 2 anos tocando violão, não aguentei mais mesmo, falei para minha mãe, não, eu quero ir para guitarra, eu acho que podemos arriscar já. E aí veio a guitarra mesmo, né? Aí me matriculei numa escola de guitarra e comecei os estudos da guitarra e dali para frente vieram as primeiras bandas e acabou, né? A hora que você começa a tocar, aquilo vira praticamente uma filosofia de vida, né? Você vai para a escola de manhã, volta, almoça e pega a guitarra e era uma época em que você não tinha muito acesso à informação, né? Então qualquer música que você conseguia tirar de ouvido, aquilo era uma grande vitória, né? E aí você ah, trocava essas figurinhas com os amigos, né? Então você tirava um riff, ia na casa do seu amigo, passava o riff para ele te passava um outro que ele tirou, então tinha todo um esforço assim para conseguir tocar, né? E isso fazia a gente se mover demais com o instrumento, né? Então foi uma época muito romântica da guitarra. Assim. André, a primeira banda, quando é que surgiu assim, a tua primeira banda? A minha primeira banda mesmo que tocou, porque assim, quando você começa a tocar um instrumento, você está na escola, aí todo mundo, né? Ah, eu também, eu toco, eu estou fazendo aula, mas ninguém tem instrumento, ninguém tem nada. Então você tem um monte de banda que fica só na falação, né? Tem mais reunião do que ensaio, né? Mas assim, eu tive a sorte de conhecer músicos muito precoces, assim como eu. Eu acho que com 14, 15 anos eu montei uma banda com no baixo era o Jotinha. O Jotinha, João Luiz Inápolis, um grande amigo meu. Como é que chama a banda dele? Esqueci o nome agora. Enfim, ele foi baixista do Fábio Júnior muito tempo, mas ele tem uma banda de funk em São Paulo que toca direto lá no Bourbon Street. Esqueci o nome. Pô, tenta descobrir o nome da banda do Jotinha. Esqueci, cara, esqueci. E o Jotinha também, cara. O cara com 13 anos já tocava um monte de música no baixo e tal. E a gente juntou com um baterista. E com 14, 13, 14 anos a gente já fazia os primeiros ensaios. E tocava Highway Star, tocava Mr. Crowley. Então eu tive essa bênção, assim, cara, de conseguir me juntar com músicos que eram também precoces. E a gente conseguiu com 13, 14 anos já fazer os primeiros ensaios, né? Com 15, 16 anos a gente já tocava em festinha, né? Então com 17 anos, eu já me tornei músico profissional. Eu já fui para a estrada tocar. Minha mãe tinha que fazer autorização assim para eu poder viajar, tocar tudo. Então, as pessoas me perguntam às vezes, né, quando que você decidiu ser músico profissional? Eu não decidi nada. Quando me dei conta, eu já era um músico profissional. Eu já tinha meu dinheirinho ali, comprava meus equipamentos, pagava minhas continhas, o dinheiro que eu ganhava tocando. E tu desse aula também de guitarra muito cedo, começasse a dar aula muito cedo também, né? Isso, então, como eu comecei a estudar cedo, 11 anos, né, comecei o violão, e depois com 13 a guitarra. Com 15 ou 16 anos eu tive aulas com o Michel, né? O Michel, eu acho que foi o primeiro grande professor de guitarra, primeiro grande professor não, mas o primeiro professor que tinha uma bagagem de material legal, porque o Michel era um francês
que fez o GIT em Los Angeles e depois foi morar no Brasil. Então ele chegou em São Paulo com uma bagagem bacana de conteúdo, de material didático e tal. E aí isso se espalhou para São Paulo. Eu acho que vários outros guitarristas, inclusive guitarristas que hoje têm um nome consagrado aí no cenário de São Paulo, passaram por ele, né? O Edu, acho que passou por ali também. E aí eu fui fazer aula com o Michel, com 15 anos. Então eu, com 17 anos, eu já tinha um material didático bacana, assim. Aí eu comecei a dar aula numa escola de bairro e comecei a dar aula para os meus amigos lá do Brooklyn, né? Assim, despretensiosamente, né? Mas até para uma força para os amigos, né? E eu peguei gosto, assim, eu gosto muito de ensinar. E de lá para cá eu não parei mais. Então eu dou aula de guitarra desde 1988. Né? É a minha principal atividade, né? E tu tivesse dois alunos, assim, a gente pode dizer que são bem, digamos assim, famosos. O Rafael Bittencourt e o Hugo Mariucci. Pois é, um grande privilégio que eu tive, né, de poder contribuir, né, na formação desses dois aí. Eu sempre falo, né, que esse trabalho lindo que eles desenvolvem no heavy metal, né, principalmente como compositores, é um talento deles. Né? São dois compositores natos e que fazem isso com excelência, né? Mas eu acho que eu pude contribuir em alguma coisa ali na parte técnica e tal, né? Então eu tenho muito orgulho, né? Tenho muito orgulho eu falo, né, que eu tenho muito orgulho de ser amigo deles, em primeiro lugar. Mas também tenho muito orgulho de poder ter contribuído de alguma forma ali na formação desses dois gigantes aí. E, André, como é que foi, cara, que o André Matos chegou até ti, ou tu fosse até o André Matos, naqueles primórdios do Angra? Como é que foi esse contato? Então, eu não lembro exatamente o ano, mas ali por volta de 87, 88, talvez um pouco antes, 86, o André já é um nome bem conhecido ali na cena paulista, né? Por conta do Viper, né? Uma banda só de prodígios, né? Eu assisti um show do Viper no Clube Banespa, ali na Avenida Santo Amaro. Eu acho que ele devia ter uns 15 anos. E era impressionante, né? Porque era uma banda de pirralho no palco, tocando heavy metal, músicas autorais e o André Matos esbanjando já, né? Então, todo mundo conhecia o André, né? Mas eu não conhecia pessoalmente e eu também não fazia muita parte da cena metal, não. Mas eu tinha feito um trabalho com o Luiz Mariucci, numa outra banda, uma banda de rock and roll, uma banda que foi montada, assim, era um projeto que tinha uma gravadora por trás, mas não foi muito para frente, não. Acho que houveram uns 3, 4 ensaios e aí o projeto não andou. Mas eu tive a oportunidade de conhecer o Luiz ali, ele era baixista desse projeto. E foi o Luiz que me ligou. Eu lembro que foi uma sexta-feira, o Luiz me ligou e falou, olha, André, o André Matos saiu do Viper, está com um projeto novo e a gente precisa de um guitarrista solo. Existe um contrato aí em vista, a gente precisa fazer uma demo para ontem, então você gostaria de participar do projeto? E aí me animou, né? Tinha o André no meio, o André tinha o prestígio, tinha o contrato no meio e tal. Apesar do estilo, né? O metal melódico não era, na época, um estilo que eu tinha muito conhecimento, assim, não era um estilo que eu ouvia no meu dia a dia, mas eu fui lá, né? E aí, numa segunda-feira, né? Ele me ligou numa sexta, daí na segunda-feira eles foram me buscar, o Rafael e ele, né? Foram buscar em casa, a gente foi ensaiar. E aí foi nesse dia que eu conheci o André. Foi nesse dia que eu conheci o Rafael, né? Quando eu entrei no carro, eu conheci o Rafael, conheci o Marcos, né? O batera na época, e conheci o André. Eu conheci o André já dentro da sala de ensaio. Uhum. E como é que foi esse contato, André, assim, porque muito se fala, né? A gente que, por exemplo, naquela época, quando o Angra surgiu, que o André tinha deixado o Viper para terminar os estudos, né, cara, que ele queria se formar como maestro e tal. Mas na época, assim, pelo menos para quem era de fora do eixo Rio-São Paulo, ou principalmente São Paulo, que a gente só tinha informação por revistas, né, que era Rock Brigade, tinha muito aquela informação de que o Angra era uma banda fabricada, que ela tinha sido criada para fazer sucesso, um empresário tinha,
o melódico está explodindo, vou criar uma banda aqui, vou montar uma banda com feras para que esse negócio estoure e eu ganhe dinheiro. Isso é o que se falava na época. Mas, obviamente, que o André era um cara assim, muito acima disso. Um cara extremamente musical, talentoso, e provavelmente essa fosse a última, digamos assim, prerrogativa do André para querer montar uma banda nova. Quando vocês se reuniram, cara, para tocar, assim, como é que era esse clima? Tinha um clima de banda mesmo ou parecia essa coisa de projeto montado para se chegar em algum lugar? Olha, existe um pouco das duas coisas, né? Porque assim, o embrião do Angra foi o André e o Rafael lá na faculdade de Santa Marcelina, né? Os dois cursavam música na Santa Marcelina, o André no segundo ano e o Rafael no primeiro. E eles se conheceram ali e rolou uma afinidade entre os dois, né? Então o embrião do Angra veio daí, né? O Rafael e o André. Mas precisava montar o resto da banda, né? E então parece que o Rafa já tocava com o Marcos, né? E o Luiz, cara, o Luiz era um baixista muito conceituado na época. Ele tocava no Firebox, banda inclusive do Michel, que foi meu professor, né? O Michel é um cara muito Firebox. importante. É, exato, Firebox, né? Antes do Firebox ele teve o Jaguar, o Jaguar foi praticamente a banda que inventou o Blackjack. Era o Guarani Santo Amaro, que era talvez tenha sido o núcleo rock heavy metal mais importante de São Paulo até hoje. E o Michel tocava com o Jaguar lá e era ainda um bar onde as pessoas iam para jogar poker. Eu lembro que eu ia lá, eu era aluno dele, meu pai me levava, eu tinha 15 anos. Mas enfim, o Michel, depois do Jaguar, que era uma banda de covers, montou o Firebox, que era uma banda de música autoral, e apareceu o Luiz, e apareceu com tudo, né? O Luiz toca muito, né? Então, o Luiz foi um cara que se destacou muito rapidamente. Então, quando o André e o Rafael se juntaram e decidiram montar um time, eles foram buscar quem? Os melhores. Chamaram o Luiz. Ah, meu, precisa de um guitarrista. Eu era um guitarrista já meio faladinho ali no meio, dava aula com uma galera já, precisa de um guitarrista lá usado e tal. Então, nesse sentido, a banda foi meio catada. Né? Então, pode parecer assim, nossa, foi uma banda juntada para dar certo. Claro, você tem dois caras que são os fundadores da banda, é só montar o resto. Mas existia uma preocupação em transformar aquilo num grupo de amigos. Eu lembro do Rafael falando isso, olha, pessoal, a gente precisa sair junto no sábado da noite, uma cerveja em algum lugar, a gente precisa se tornar amigos. Né? Eu lembro, inclusive, que a gente foi na estreia do Dr. Sim, no Blackjack, fomos todos juntos. Tal. Então, assim, não é exatamente assim, não. Tinha um empresário por trás, o Toninho já estava ali, dando uma força, era ele que ia pegar dele e ia levar na gravadora. Mas não é assim, não. Não é um projeto feito do empresário, não. O projeto foi feito pelo Rafael, então, né? E, André, aí tu chegasse a participar da gravação da demo da Hitting Horizons? Não, Não, né? não. Eu gravei algumas demos caseiras. Parece que esse Uhum. material alguém tem por aí. A gente gravava demo praticamente todo dia, porque os ensaios eram diários, né? De segunda a segunda. Das 9 à 1 da tarde. Era um ritmo meio puxado. Assim. O Angra, eles trabalharam muito. Né? As pessoas sabem, né? Do talento, de todo o potencial que tem ali, né? O André e o Rafael juntos. Tal. Mas é preciso destacar também o tanto que esses caras trabalharam, né? Eu estava lá, eu vi. Todo dia, de segunda a segunda. Domingo, inclusive, das 9 à 1. E a gente trabalhava em 5 músicas. Né? A Carry On, a Time, Angels Cry, a Evil Warning e a Queen of the Night. E a gente gravava música, trabalhava no arranjo. Né? O André estava buscando um nível de requinte nos arranjos extremo. Assim. Ele queria que a gente alcançasse assim, olha, só vamos decidir mesmo que a música está fechada quando a gente sentir que, olha, meu, chegamos no limite. Então aconteceu muitas vezes da gente trabalhar um dia inteiro numa música, gravar ela para registrar aquele resultado do trabalho e no dia seguinte ele chega e fala, pessoal, ainda podemos melhorar, porque ele ia para casa e ouvia aquela demo. Então esses registros existem, alguns estão por aí. Agora, a demo oficial não, a demo oficial já tinha saído, quem gravou a demo foi o Kiko.
E depois, né, André, depois de... Agora, matemática não é muito meu forte, mas depois de muitos anos, né, cara, quando o André decidiu partir para a carreira solo, ele te chamou. Muito disso por conta do que vocês fizeram nesse início do Angra. Isso, exatamente. Então, assim, eu não fiquei no Angra, mas ficou lá uma semente plantada, né? A gente se deu relativamente bem, né? Eu falo relativamente pelo seguinte, naquela época a gente era um bando de moleque, né? Moleque não, né? Mas, sei lá, 18, 19 anos. E brincadeiras, aquela... Né? O André sempre foi um cara muito fino, né? E eu era um cara muito maloqueiro na época, assim, né? Gostava de ficar zoando todo mundo. Eu não gostava muito das minhas brincadeiras. Mas, enfim, a gente musicalmente se deu muito bem. Eu acho que foi assim, foi um período curto, mas eu acho que eu pude contribuir musicalmente, né? Eu tenho trechos ali em todas essas 5 músicas, não sei se são 5, não vou arriscar falar isso, mas eu lembro bem de ter participado bastante na elaboração das guitarras, pelo menos da Carry On, da Time, não sei nas outras, não me recordo, mas nessas duas eu sei que eu participei bem. E eu sei que o André gostou do meu trabalho, ele falou isso na época. Então, mesmo quando eu segui o meu caminho e a banda seguiu, o caminho deles, ficou essa semente bem plantada ali. Tanto que a gente continuou amigos. Eu fui morar em Curitiba em 95, né? Esse período que eu estou falando do Angra, eu acho que é 91, 91, 92. Em 95 eu fui morar em Curitiba e quando eles iam tocar em Curitiba, eu ia nos shows, fiz uma canja com eles, num show na turnê do Fireworks e tal. Então ficou uma coisa bacana ali. Eu confesso que eu fiquei assim com... Ficou na minha cabeça a ideia de um dia fazer um heavy metal e chamá-la, porque não registrei nada com ele, e o André é impressionante, né? Então, assim, como eu fui para música instrumental, né? Fui para Fusion, o heavy metal, né, ficou um pouco de lado. Mas ficou isso na minha cabeça, sabe? De um dia voltar e fazer alguma coisa com ele para ter esse registro para mim mesmo, né? E aí, eu sempre falo, né? Acho que quem assiste minhas lives não aguenta mais ouvir essas histórias, né? Porque eu sempre falo que o heavy metal sempre foi muito gentil comigo, assim, sabe? Sempre apareceu na minha vida nos momentos certos, né? Então, em 2005, eu gravei o meu disco de música instrumental, que foi um trabalho que exigiu muito tempo, muita dedicação, me tomou muito tempo, exigiu muita dedicação, e um trabalho muito solitário, assim. Então, o instrumental é um trabalho que você faz sozinho, né? Você praticamente compõe tudo sozinho, você arca com os custos e você praticamente manda no projeto, e aí depois você vai tocar, você vai sozinho, você faz workshops, você vai sozinho, você viaja sozinho, você fica no hotel sozinho, você fica no camarim sozinho, você sobe no palco sozinho, aperta play e toca em cima. Então, quando eu finalizei meu disco e comecei a tocar sozinho, me deu uma vontade muito grande de voltar a tocar em banda. E eu queria que fosse heavy metal, ou pelo menos hard rock. Rock and roll eu toquei bastante na minha vida, mas eu queria que fosse alguma coisa mais energia, com mais barulho. E nós estamos falando aí de 2005, né? Em 2006, o Hugo me ligou e me perguntando se eu gostaria de participar da produção da demo, que seria o embrião da carreira solo do André. Então, eles estavam saindo, o André estava saindo de carreira solo, montando a banda, e ele gostaria de 2 guitarristas e pensar em mim. Então, veio na hora muito certa. Novamente, na minha vida, o heavy metal bateu na porta na hora certa. E aí fui, fiz a demo, foi um momento muito bacana, eu tenho uma lembrança muito clara de chegar na casa do Fábio, né, o Fábio Ribeiro, tecladista, o estúdio na casa dele, a gente gravou a demo na casa dele, e quando eu cheguei no portão, o André estava me esperando. Então, eu lembro até do que ele falou para mim, assim, ele olhou para mim assim, cara, você tá igual. Uau. Porque, meu, a gente está falando de 91 para 2006, né? Caramba, né? Bastante tempo, né? Mas ele olhou para mim. Eu lembro que na época, em 2006, eu dei uma emagrecida, dei uma cuidada, assim, estava meio relaxado, né?
Pô, a gente tocou junto, eu tinha 19, 20 anos, né? Magrelão, tá? E aí, quando eu cheguei em 2006, eu acho que ele já estava me esperando ali para ver se eu estava bem, né? Vamos ver se o Zaza ainda tem, ainda, né? Não tá aquele tiozão, 120 quilos, careca. Eu falei, você tá bem pra caramba, você tá igual, tá? E aí entrei, cara, e foi uma experiência muito legal, cara. A gente gravou músicas da carreira dele, em versão mais modernizada, mais pesada. Era um projeto que ele tinha de lançar um disco com releituras de clássicos da carreira dele. O projeto acabou não indo para frente, a gravadora sugeriu um disco de autorais e tal, né? E aí daí nasceu o Time to Be Free, que é o primeiro disco da carreira solo. Sabe que eu tive a oportunidade de entrevistar o André, deve ter sido, cara, por 2013, talvez, 2014. Não Você lembro. viu? 2014 eu lembro que eu Olha fui. só, desculpa te interromper, mas eu recebi aqui Não, não. da produção, minha esposa, uma notícia muito legal. O Hugo está assistindo a live. Ah, ele entrou. Ele Mas, entrou aqui, eu vi que. Hugão, você está aí mesmo? Bruno Ladislau também. Poxa, que legal. Obrigado, Amizoto. É, até comentaram aqui, André, que se o. Ah, me fugiu o nome agora do Batera. Qual é? Eloy Casagrande ou Rodrigo Silveira? Não, não. O que tocou agora por último com o André. Ah, me fugiu o nome dele, cara. O Silveira, Rodrigo. Bruno Silveira, que se ele entrasse aqui já dava para fazer um som ao vivo, que tava todo mundo da banda aqui. Só Pô, chama ele colocando aí. na dentro. Vamos fazer isso aí. Como eu estava te falando do André, né? Eu tive a oportunidade de assistir o show da turnê do Turn of the Lights aqui em Porto Alegre, no Opinião. Eu lembro que foram 3 horas de show, porque emendou com o Angels Cry, né? Que tocavam o Angels Cry mas um pouco antes eu tive a oportunidade de entrevistar o André. E eu perguntei para ele esse lance da carreira solo, né? Porque o André, pô, teve o Viper, teve o Angra, teve o Xamã, e aí partiu para uma carreira solo. O André era um cara tão humilde, cara, apesar de todo o talento e toda, digamos assim, sei lá, a idolatria que muitos tinham por ele. Eu perguntei se o lance da carreira solo era uma espécie de homenagem, já que por toda a carreira dele. E aí ele foi o mais sincero possível e me disse nada de homenagem, era a única alternativa que eu tinha. Porque eu estava começando a ficar conhecido como o cara que cria uma banda e sai da banda, cria a banda e sai a banda, cria a banda e sai da banda. Então era a única saída que eu tinha, era criar uma banda que não seria só eu, mas eu seria uma banda mesmo, mas levaria meu nome. E eu achei isso muito bacana da parte dele, porque é difícil um artista simplesmente chegar e dizer, não, era a única alternativa que eu tinha. Exato. O projeto da banda solo foi inclusive uma sugestão da própria gravadora, do próprio empresário dele na época, o Paulo Barão, porque uma outra banda, né, quer dizer, Viper, Angra, chama mais uma banda, né, e ele tinha um nome muito forte, né, no cenário mundial do heavy metal, né, então por que não explorar o nome dele? Mas era uma ideia que ele não gostava muito, por causa justamente dessa humildade dele mesmo, sabe? Tipo, Sim. carreira solo, banda que leva e olha só que interessante, ele sempre exigiu quase que a banda saísse nas fotos. Bom, não vou nem entrar na questão do trabalho do dia a dia, de compor, de produzir. Era exatamente como uma banda. Ele incentivava a gente a compor, ele pediu opinião de todo mundo. Claro, ele era a figura central, ele era o líder. Isso é importante. Né? Uma banda precisa de um líder, né? Senão vira uma bagunça. Então, ele era o líder. Mas ele ouvia todo mundo, a gente discutia, negociava, e aí ele dava a palavra final. E uma coisa que ele sempre insistiu, que todos saíssem na foto e que fosse uma banda solo. Ele tem várias entrevistas dele. Eu viajei com ele na turnê na promotura do Time to Be Free, aqui na Europa, e ele insistia que eu ficasse nas entrevistas. Eu ficava plantado do lado dele. As perguntas eram todas para ele. Ele ficava tentando me colocar, né, dentro das perguntas para eu participar um pouco, justamente para tirar essa figura do cara, né? É a minha banda, é a minha carreira solo, né? Então tudo isso faz parte dessa humildade que o André tinha, né? Que acho que é uma coisa que a própria carreira dele
mostrou a importância disso para ele, né? Ele teve experiências muito bacanas com o Dio, né? Eu tive uma experiência com o Dio também, no festival no Japão, e aí você vê a humildade do Dio, né? Só do Dio. Porra, meu, nós estamos falando, na minha opinião, o maior vocalista de heavy metal. Cara, uma humildade. Pô, se o Dio é gentil, educado com as pessoas, eu vou fazer o quê? No mínimo, ser mais ainda. Enfim, o André é uma pessoa muito humilde, pelo menos nos 9 anos que eu convivi com ele na banda solo, e uma pessoa que tinha essa gentileza mesmo de estar sempre colocando a banda junto com ele sempre que ele podia. André, foram 3 álbuns, né, na carreira solo do André. Foi o Time to Be Free, o Mentalize e o Turn Off the Lights. Desses 3 álbuns, assim, qual seria aquele que tu destacaria mais? Porque eles são trabalhos, apesar de manterem uma regularidade, assim, né? Eles são álbuns diferentes entre si. Eles têm umas características diferentes. Enquanto o Time to Be Free é um álbum mais... A gente pode até dizer que ele traz aquele resgate do melódico que o André fazia com o Angra, de certa forma. O Mentalize já é um álbum um pouco mais direto. E o Turn of the Lights, ele traz essa mistura. Ele é um álbum mais de heavy metal, assim, mas ele traz essa mistura. Desses 3 álbuns, assim, qual que tu destacaria, assim, como sendo mais a cara do André desses 3 trabalhos? Uau, pergunta muito boa. E eu vou colocar a minha opinião. Uma das coisas muito legais de trabalhar com ele era que não havia regras. Né? O André nunca se preocupou com regras, né? Pelo menos na hora de compor. E o Time to Be Free foi um disco mais elaborado, mais planejado. Tivemos tempo, tivemos um grande produtor, era o primeiro, então existia um cuidado em acertar. O André tinha a vontade de colocar tudo da carreira dele. Então, um pouco de Viper, um pouco de Angra, um pouco de Xamã. Inclusive, a ideia de ter 2 guitarristas passa por aí. Ele queria resgatar aquela coisa das guitarras em dueto ao vivo. Então, o Time to Be Free, eu acho que mostra isso. Mostra o André colocando ali num disco só tudo que ele fez na carreira dele. E um disco mais trabalhado, um disco mais técnico, porque estávamos todos ali com tempo, dentro do estúdio, com o produtor, cuidando de cada detalhe. Então é um disco que, na minha opinião, é tecnicamente o melhor. Não quer dizer que é o que eu mais gosto. Se eu tiver que escolher um, é o que eu mais gosto. Mas eu acho que cada um tem o seu charme, né? O disco, o Mentalize, é um disco com uma fase um pouco complicada para o André, na questão da vida pessoal dele, né? Que traz algum sentimento também para o disco. Então, o Mentalize, para mim, é um disco mais sombrio. Ao mesmo tempo, eu tenho lembranças muito legais do Mentalize, porque foi um disco que nós mesmos produzimos. Então, foi gravado na casa do Fábio, no estúdio do Fábio. O Hugo, ele acompanhou a produção do Time to Be Free. Ele acompanhou cada passo que o Roy Z dava no Time to Be Free e aprendeu muito com isso. Comprou os microfones que o Roy Z usou no Time to Be Free. Então a gente foi para o Mentalize com toda essa bagagem e fizemos um disco nós mesmos. Então, existe um carinho muito grande pelo Mentalize e é um disco que tem alguns momentos de muita emoção ali, sabe? É um disco que carrega uma carga de emoção muito grande. A banda atravessou uma fase um pouco complicada, né? Ali, ou a gente se segurava ou a banda desandava, né? E a gente se segurou. Então, eu tenho uma lembrança também carinhosa desse momento, né? Não foi fácil na época, mas a gente venceu. Já o Turn of the Lights foi mais leve. Foi desgravado rápido. Foi leve, foi fácil. Um disco fácil no sentido de não teve muita discussão. E ao mesmo tempo é um disco que tem influências musicais diferentes, porque a gente tinha o Bruno, então na banda, na época Mentalize ainda foi gravado pelo Luiz, então a gente tinha informação, a gente tinha
uma energia nova, diferente. A banda, né? O Bruno trouxe músicas. Tínhamos também o Rodrigo, também com sangue nos olhos, uma energia nova. E o Hugo também vivendo uma fase musical nova. Então eu gosto muito do Turn Off the Light. Eu tenho uma dúvida entre o Mentalize e o Turn Off the Light, qual que eu gosto mais, né? Porque são momentos, são sentimentos diferentes, né? Então eu prefiro colocar os dois no mesmo status, assim, né? Eu realmente, mas assim, se for escolher, o Time to Be Free é um momento, é uma lembrança mais legal. A turnê do Turn Off the Lights, como eu falei antes, ela carregou com ela o aniversário do Angels Cry, né? Então era um show, como eu falei, eu tive a oportunidade, felizmente, de assistir aqui em Porto Alegre, minha opinião, e que tocavam músicas da carreira do André, né? Carreira solo, músicas do Viper, músicas do Xamã e o Angels Cry na íntegra. Como que era para vocês, André, essas 3 horas de show? Eu perguntei para o André e ele até me disse assim, cara, quanto maior o show, mais longo, para o vocalista é melhor. Porque as cordas vocais vão aquecendo, vai te soltando mais, então quanto maior o show, mais tranquilo. Mas já eu acredito que para o guitarrista, para o baterista, para o baixista, ele começa a se tornar um show mais, digamos assim, eu não vou dizer cansativo, mas ele se torna um pouco mais carregado, assim, mais pesado. Como é que era assim, executar o Angels Cry na íntegra, né? O álbum na íntegra, mais todos os outros clássicos que o André tinha na carreira dele? Então, essa turnê, olhando hoje, parece que realmente teria que ter sido a última mesmo, porque foi muito intensa, tanto na quantidade de shows. Era uma turnê para durar 2013. Inclusive, fizemos um show de encerramento da turnê em dezembro de 2013, no Carioca Clube. Inclusive, foi um show de 3 horas e meia, porque o show já durava entre 2 horas e meia e 2 horas e 40. Daí, para fazer o show de encerramento, o André quis colocar alguns elementos novos, assim, alguma surpresa, porque a gente já havia feito um show em São Paulo no início da turnê. Então a gente colocou alguns covers, colocamos Painkiller, Creeping Death, cantando e tal. E o André se empolgou, né? Tinha um momento desse show que a gente chamava de stand-up comedy, que era quando o André parava no palco e ficava se divertindo com a galera. Nesse dia ele ficou um tempo. Então o show durou 3 horas e meia. Esse show foi a primeira vez na minha vida que eu saí do palco, fui no camarim comer para aguentar terminar o show. Fui me alimentar para aguentar terminar o show. Então, assim, foi uma turnê muito intensa, porque daí ela se estendeu por 2014 e até abril de 2015, que foi meu último show. Então, uma turnê que era para durar um ano, durou 2 anos e mais um pouquinho. Então, foi intensa. E os shows, né, todos intensos, mas foram muito legais, muito leves de se fazer, porque primeiro a gente estava num ambiente muito bom, a gente tinha músicas dos 3 discos para tocar e ainda todos os clássicos. Né? É fácil tocar com André Matos, né? Porque você tem um repertório que envolve Viper, Xamã e Angra. Não falta música boa. Então é um show muito empolgante, porque só tinha clássico. Então a primeira 1 hora e meia de show era uma compilação das músicas de toda a carreira dele. Então só clássicos. Aí a gente estava no intervalo de 10 minutos, voltava e fazia o Angels Cry. Então, descasso, né? Então era leve. Você está tocando música boa o tempo todo. Claro, exige um certo cuidado. Você tem que estar descansado, você tem que estar bem alimentado. E não é sempre que a gente consegue isso, né? Você vai viajar, né? Então você tem voo, você tem aeroporto, voo atrás, aí você chega no hotel, descansa um pouquinho, vai passar o som e tal. Mas existia assim uma vontade tão grande de tocar, de fazer aquilo bem feito. Eu acho que aquele time que se juntou ali, né, era um time de gente que estava ali para tocar. Meu. Eu tenho um orgulho muito grande de ter feito parte desse momento, não só da carreira dele, como da carreira do Hugo, do Bruno, do Rodrigo, da minha. Eu poderia ter morrido depois daquele último show, cara. Eu morreria feliz, cara, porque a gente fez todos os shows, cara. Olha que interessante. Nós tocamos no Rock in Rio, essa turnê. Nós tocamos em palcos enormes, cara. 3.500, 5.000 pessoas. Mas tocamos em garagem de clube de forró.
Porque era a proposta da banda. A gente vai levar o show para quem quiser. Então o cara lá, eu não lembro que cidade do interior, que o cara queria levar a gente, mas o cara não tinha uma casa de rock para fazer o show. Ele falou, meu, tem um lugar aqui que rola forró, é uma garagem, mas eu consigo botar vocês aí, vocês topam? Bora, meu. Mete som aí que a gente vai. E foi um puta show, cara. A gente espremido ali na garagem tocando. Aí no dia seguinte, você abre as redes sociais, as pessoas falam, algumas pessoas falam, o André tá decadente, tocando em garagem, de, sei lá, meu, tinha um. Sério, dava pra ver a garagem, dava pra ver saída de emergência em cima da gente, assim. A gente lendo isso, meu, dentro de um avião, indo para Brasília tocar no Abril pro Rock. Não, Brasília é Porão do Rock. Puta, Por um rock. mega festival, tipo, dividindo palco com. São 3 palcos, né? Lá, né? A gente tocando um palco, no outro palco tocando Jota Quest. E aí você lê dessas bobagens, tipo, a tá decadente, tocando em garagem de Clifford lá. Não é, cara. A gente queria tocar, a gente chegava lá e detonava. Então, assim, como eu falei, tenho muito orgulho de ter feito parte. Quando eu falo que eu saí da banda e que, assim, lógico, muita dor no coração, né? A dor vinha de pensar e nunca mais tocar com eles, porque foi uma experiência muito intensa naqueles últimos anos. Mas, ao mesmo tempo, assim, uma sensação sabe, tipo, tarefa cumprida, sabe? Porque foi uma turnê que, pronto, né? A partir dali, cara, o que viesse era lucro. Uhum. E depois que terminou essa turnê, tinha algum plano de um novo álbum do André? Alguma composição já estava sendo criada? Ou realmente ia terminar essa turnê e o André ia dar um tempo, até porque já estava com o projeto do Viper, né? De retorno do Viper. Não, retorno do Xamã. Não, acho que não. Peraí, deixa eu me situar aqui. Na verdade, Viper fez um retorno um pouquinho antes do Turn of the Acho que Lights. foi antes. É, isso. Inclusive, eu assisti o Kiss 2011. 12. Eu assisti o Kiss 12. No Brasil foi 12. No Brasil a última vez que eles estiveram foi 12. Eu assisti o Kiss e o Viper estava abrindo. Então, o Viper fez essa turnê, né, essa reunion. E aí, em 2013, a gente gravou o Turn of the Lights e saiu em turnê. Quando eu avisei que eu precisava sair da banda, foi justamente porque íamos terminar a turnê do Turn of the Lights, Angels Cry, e o André já queria engatar uma turnê que fizesse o Holy Land, sem gravar um disco, para aproveitar o momento mesmo, né? E aí ia ser ruim para mim, porque eu já estava com um projeto de morar fora. Não, eu não tinha ainda a viagem já marcada, mas eu tinha o projeto já andando. Então eu achei melhor sair antes de começar a nova turnê, para não sair no meio da turnê, né? Então, o projeto era esse: entrar numa nova turnê que fizesse o Holy Land, e aí depois eles acho que gravariam o disco, sim. Só que aí veio a volta do Xamã, né? Então, interrompeu esse projeto de gravar o que seria o quarto disco da banda solo, mas eu soube que ele já vinha falando de fazer o disco da banda solo no 2019 seria, né? O ano. Então ele tinha plano sim de seguir com a banda solo, até porque no meu lugar entrou o João, né? O João ele tem estúdio. O João manda muito bem, né? Mixagem, gravação, tal. Então eles tinham a faca e o queijo na mão, era só sentar e fazer as músicas. Fazer a música não era um problema ali. Tinha o Hugo, super compositor, tinha o André, super compositor, e o Bruno e o Rodrigo também com um pique de fazer música. Então provavelmente, se ele não tivesse falecido, ia sair o quarto disco da banda solo. Sim. E então, aí, André, tu te mudasse para Portugal. E como é que foi, cara, essa, digamos assim, adaptação Brasil-Portugal? Tu fosse para dar aula e tal, hoje tem uma outra banda, né, que é a Capela Band. Como é que foi essa transformação, cara, essa mudança Brasil-Portugal e esse lance de aulas e lance dessa nova banda? Então, na verdade, a minha mudança para Portugal não foi um projeto profissional, né? Eu estruturei a minha vida para poder vir para cá e pisar no freio, né?
eu trabalho com aula de guitarra, tenho cursos online e tal, então eu estruturei tudo para não precisar vir para cá e sair correndo atrás de trabalho e tal, e até hoje eu me mantenho assim. Mas é aquela história, né, cara? O músico, ele quer produzir música, né? Principalmente agora, né? Que eu já tô aí há alguns anos de estrada, né? Acho que a coisa que eu mais quero fazer agora é música. A gente que trabalha com música, você trabalha com música, nem sempre faz música. E fazer música é a coisa que eu acho que mais gosto de fazer, né? Você criar é uma coisa que é como criar um filho, né? Aquilo é uma criação, né? E aí, mais uma vez, o heavy metal foi muito gentil comigo e me proporcionou essa, essa turma aí que eu morro de orgulho, cara, que é a minha nova banda, o Capela. São caras muito bons, cara. Vocês estão ouvindo as músicas e tem muita coisa boa chegando. E a gente funciona como uma equipe e a coisa está muito rápido, estou muito impressionado. Uma coisa que começou assim, para mim, só como um. Ah, vamos embora, vamos fazer som, quero tocar. De repente, tomou uma proporção que eu falei: opa, peraí, que o negócio é sério aqui, brincadeira é séria. Os caras não brincam, não, né? Molecada, sangue nos olhos, molecada. O show de molecada, porque eu sou bem mais velho que ele, né? Mas é uma turma muito especial, cara. Eu tenho certeza de que a gente vai longe ainda, cara. E é muito sincero o trabalho deles. Eu quero que vocês saibam, cara, que cada vírgula que tem ali, cara, é feita, é colocada com muito amor, cara. O Capela, assim, é uma surpresa, é mais uma surpresa que o Heavy Metal me proporciona. Como é que foi, como é que foi o surgimento da banda, André? Assim, como é que aconteceu isso? Te procuraram, ah, como tu disseste, tu queria fazer música novamente e tal, tu foi atrás de alguma coisa, como é que se deu a montagem? Até estão comentando aqui a música Heiger é muito foda, eu tava ouvindo hoje também, eu Obrigado. achei muito legal a música, bacana mesmo. Como é que foi digamos assim, não vou dizer montagem, mas como é que tu chegasse na banda? Foi uma coisa, mais uma mágica aí do heavy metal, né? Então, eu cheguei aqui em Portugal e, como eu falei, né, não tinha nenhum propósito profissional, mas o Rafael, né, o Rafael Rosa, baterista que gravou o Time to Be Free, ele me mandou uma mensagem e falou: ó, o Fernando, que era o baterista do Dream Theater Cover, Scenes from a Dream, de São Paulo, que era um amigo meu já, da cena paulista e tal. Aí o Rafa falou: ó, o Fernando tá aí também. Eu tava morando no Porto, né? Quando eu vim para cá, em 2018, eu primeiro fui pro Porto, agora eu tô em Lisboa. E ele falou: ó, o Fernando tá perto de Lisboa. Bom, passa o contato para mim. Tá? Aí, conversando com o Fernando, falei: ei, bicho, o que você tá fazendo? Ah, não sei o que, tá, eu cheguei agora, então não sei o que. Ele falou: meu, vamos se falando, porque, porra, vamos fazer alguma coisa. Estamos aqui, caramba, vamos tocar. Ah, vamos. E aí ele me falou do Fortinho, que é o nosso vocalista, que mora em Viana do Castelo, que é um pouco para cima do Porto, né? Que é ali no norte de Portugal. E aí ele me mostrou o trabalho do cara, fiquei muito impressionado com o Fortinho cantando, né? Eu falei: caramba, né? Como assim, né? A gente aqui tão perto, né? Quer dizer, os brasileiros, a gente não se encontrou lá, foi se encontrar aqui. E aí a gente começou a traquinar algumas coisas. Mas nada assim muito para frente, até porque, meu, você chega num país estrangeiro, você tem que arrumar documentação, você tem que arrumar casa, você tem que arrumar escola para seus filhos. E aí você, meu, não quer nem saber de banda, né? Mas enfim, passou o primeiro ano, que era mais difícil, e no segundo a gente começou a traquinar alguma coisa. E eu não sei se foi o Fernando ou foi o Fortinho, já tinha o contato do Pablo e do Gabriel, que são dois músicos, né? O Pablo guitarrista e o Gabriel lá de Recife, o Gabriel do Terra Prima, que é uma banda bem conhecida lá, também morando aqui em Lisboa. O Pablo está morando em Roma, porque a esposa dele está fazendo doutorado lá. Mas enfim, o nosso núcleo aqui, né? Próximo a Lisboa. E aí, porra, a banda tá montada, né? Só falta agora a gente dar o start, né? E aí, em abril desse ano, a gente fez uma reunião e deu o start. Então, assim, uma banda que não teria acontecido no Brasil, porque o Pablo
e o Gabriel lá de Recife, o Foxum de Blumenau, e eu, meio Curitiba, meio, eu sou paulista, né? Eu morei em Curitiba um tempo, mas eu sou de São Paulo. A minha vida ficou dividida entre Curitiba e São Paulo há muitos anos. Mas, enfim, o Fernando em São Paulo, eu aí, São Paulo e Curitiba. A banda nunca ia acontecer no Brasil. Veio acontecer aqui em Portugal. E está acontecendo, como eu falei, acontecendo muito rápido, cara, muito louco. Só o heavy metal mesmo para explicar essas coisas. Verdade. E quais são os planos da banda, André, para agora? Assim, a gente está na pandemia, não sei como é que como é que estão as coisas aí em Portugal, né? Aqui no Brasil, uh, parece que o negócio vai voltar a ficar ruim de novo. É o que se comenta e pelo menos os números que estão se mostrando aqui estão bem ruins, assim. Tá voltando à época de junho, julho ali, quando os números estavam bem elevados, assim. Então, aquela esperança que a gente tinha de daqui a pouco, no final do ano, dar uma amenizada, parece que vai ser o contrário. Até eu ia te perguntar como é que tá aí para a Europa esse lance de shows, tá tudo parado também, como é que tá? Olha, os nossos planos são o seguinte: a banda Capela acredita que o mundo precisa de um novo Metallica. E a gente acha que nós somos essa banda. Agora, a gente vai conseguir ou não é uma outra história. Mas, enfim, falando sério. Agora, é, cara, a gente está aproveitando para fazer o que dá para fazer, né? Produzir música. Realmente, a pandemia veio para dar um corte em planos, né? Nós estamos com a gravação da bateria de 2 novas músicas, adiada já há 3 semanas, por conta da pandemia. Não está atrasando nossos planos. Paciência, mas a gente está se virando. Estamos se virando. Já pensamos num plano B aqui. Em breve, vamos lançar uma novidade que eu não posso falar, que é para tampar esse buraco que vai ficar entre o lançamento do nosso segundo single e o nosso EP. Porque os projetos seriam lançar o EP em dezembro, com 5 músicas, Fallen Nations e Higher, as duas que a gente já lançou, mais 3, que já estão prontas, estão no forno, falta gravar a bateria. E aí, até o meio do ano que vem, lançar um disco com 10 músicas inéditas, fora 5 que estão no EP. E a gente tem pique para fazer isso, tem composição, tem compositores para fazer. Mas realmente a pandemia deu uma atrapalhada. Mas a gente vai contornar, cara. Eu tenho falado o seguinte para as pessoas: você tem 2 opções para enfrentar a pandemia. Ou você fica esperando, ou você trabalha. Tanto faz a escolha que você fizer, a pandemia vai continuar o ritmo dela. Você que escolhe o que você quer fazer, cara. E eu quero trabalhar, cara. Trabalhar, estudar, e eles também. Então, assim, cara, nós vamos todos enfrentar essa pandemia. Vamos sair quebrado, vamos sair com... Eu tenho parentes, amigos que pegaram, conheço pessoas que faleceram. Estamos vivendo um momento trágico da história. Agora, você não vai conseguir mudar isso. Então, você pode pelo menos escolher a forma como você vai atravessar isso. Capela escolheu atravessar trabalhando, produzindo. André, antes da gente encerrar, cara, eu queria Eu tenho uma espécie de um quadro dentro das lives aqui que eu sempre mostro para o cara com quem eu tô entrevistando, com quem eu estou conversando, um trabalho, um álbum. E eu gosto que ele faça algum comentário a respeito, se ele conhece, a importância desse trabalho na vida dele e tal. Um comentário que for, ou se não conhece, tanto faz. Curiosamente, eu peguei um álbum que eu acho que tu conhece, e aí eu queria que tecesse um comentário até a respeito do guitarrista dessa banda. Bom, esse disco, eu acho que, falando da carreira do André como um todo, esse Ritual e o Whole Land são os 2 pontos. E o Time to Be Free, pô, deixa eu colocar uma coisa minha no meio também. E o Time to Be Free, eu acho que são os 3 pontos altos, máximos, entre vários outros, do André. Né? Sou muito fã desse disco. Sobre o guitarrista, um cara que eu conheço aí de vista. Cara, o Hugo, eu falei isso em outras lives, né? O Hugo é daqueles músicos diferenciados, né? Eu dei aula pro Hugo, ele tinha, sei lá, 15 anos, 16 no máximo, e era um garoto que já mostrava um talento para composição e uma mentalidade de músico de banda.
Porque a gente vivia uma época da guitarra que era muito solo, solo, a gente queria solar, né? Geração Ingrid Malmsteen, né? Tô falando aí de 85, 86, né? Eu mesmo. A gente estava palhetado o dia inteiro. E o Hugo não. O Hugo já compunha música. Ele tinha bandas de heavy metal. Ele tinha o Hasford, o War Death, inclusive o War Death que era thrash metal. Ele cantava, ele compunha, escrevia a letra e cantava. Então, você imagina um garoto de 15 anos vivendo aquele momento onde o Malmsteen tomou conta da cena da guitarra, então todos os 10 queriam tocar como Malmsteen, e o Hugo compondo. E ele falou isso para mim numa aula. Ele disse, André, eu não quero ser o Malmsteen, eu quero compor músicas, compor solos bonitos. Tal. Então, tá aí, o resultado é aí, né? Aí você junta com o André, o resultado é esse que você tá vendo aí, Victor, né? A gente tem, cara, o André, ele teve que ser muito bem assessorado também, né? Nos anos de Anca, o Rafael, porra, é um super compositor também. E nos tempos do Xamã, era só o Hugo. Até dá para falar também, assim, o André, se a gente pegar o Time to Be Free, né, o Eloy Casagrande, o Eloy hoje é um dos maiores bateristas do mundo, não há o que se discutir com relação ao Eloy Casagrande. O André ainda teve tinha essa vocação também, né, de lançar, né, juntar pessoas, né? O André ele atraía, né, porque era uma pessoa muito talentosa, muito positiva, uma vontade de fazer, tal, ele vivia cercado, né, dessas pessoas, ele sabia detectar, né? Então, você veja, lançou aí para o mundo o maior baterista de heavy, na minha opinião, não sou baterista, posso estar falando besteira, mas foda-se, na minha opinião, o maior baterista de heavy metal tá aí, vai fazer grande. Verdade. André Hernandes, cara, estamos encerrando aqui. Eu queria mais uma vez te agradecer pela disponibilidade aí, cara, do avançado do horário que está aí em Portugal, de trocar essa ideia com a gente, falar tua carreira, falar um pouco do André. É sempre bom relembrar, né, cara? Um cara de um talento, sei lá, inalcançável, digamos assim, e humilde, como tu falasse. Falar também desse tua nova banda, né, a Capela e tal. Então, mais uma vez, cara, muito obrigado mesmo pela tua disponibilidade de conversar com a gente. Amigo, eu que agradeço aí o convite. É sempre bom falar sobre heavy metal, falar sobre carreira, falar sobre o André, né, manter esse legado do André, principalmente da carreira solo, que é um projeto que ele tinha um orgulho muito grande, assim, né? Então, contem comigo aí sempre que quiserem falar sobre a carreira solo e agradecer principalmente ao pessoal que esteve com a gente aí durante a live. Sem vocês aí a live não tem graça, né? Então, muito obrigado, pessoal. Então, André, mais uma vez, obrigado e obrigado a todo mundo que assistiu. Valeu, cara. Grande abraço. Tchau, tchau.